Boa noite, pessoal. Retomando aqui a nossa série de vídeos, onde eu mostro aqui como crescer uma conta de 200k fazendo swing trade com metodologia, né? Então, vou falar um pouquinho de como está a conta, né? A gente está aqui com um ganho de 37% desde o começo do ano. Então, a conta cresceu para esse tamanho aqui, com PNL de 74k, né? Falar um pouquinho sobre as operações que eu acabei fazendo, né, desde o último vídeo. Então, desde o último vídeo, tive alguns stops na sequência aqui, né? Todos eles dentro do gerenciamento de risco, né? Não passou de 3%, né? Então, o gerenciamento de risco é 3, 5, no máximo 8% para cortar o loss, né? Nunca passar disso. Então, tive alguns loss aqui na sequência e retomei os ganhos logo depois aqui, né? Então, falar um pouquinho das operações, tomei alguns stops, dois stops em Banco Inter, que incrível que pareça, depois voou, tomei um em Vivara, e aí depois tive alguns ganhos aqui na sequência, vou mostrar para vocês. Então, falando um pouquinho das outras operações, né? Então, tive um loss aqui em Vivara nessa chacoalhada aqui, foi um loss bem pequeno, na verdade, né? E depois também tive um loss em Banco Inter, que é uma ação que eu acredito muito, mas é aquela que a gente toma o stop e depois a ação vai embora, né? Então, tomei uma balançada aqui, na hora que ele parecia que ia no intraday aqui, me pegou aqui no stop, e aí acabei saindo com a mão um pouco mais pesada, que eu estava fazendo uma alavancagem intraday. Isso faz parte. E aí logo depois, uma tese que eu tinha ali de fundamentalista barra gráfico da JHSF foi uma operação bem legal, que acabei saindo cedo, né? Eu achei que já estava bem esticada aqui, tive um ganho aqui de perto de um pouco mais de 7% foi, se pegar o valor do acréscimo da posição no intraday. Mas a ideia também era sair um pouco dessa sequência de loss e embarcar um profit aqui já para voltar na sequência positiva, né? Às vezes tem que fazer isso pelo menos para quebrar uma sequência de loss, né? Foi um ganho aqui de 6,7k, deu 6,77%. Depois tive uma operação também que foi rápida, né? Foi apenas aqui alguns dias em BRF, que deu um ganho pequeno também, 3,8k, 2,35. E depois uma operação bacana em Nubank, né, em roxo, que eu fechei também aqui, né? Deu mais ou menos ali perto de 9%, 14,2k, né? Aqui estava bem interessante, né? Ele fez um setup que eu gosto. Eu fiz uma entrada aqui pelo gráfico de uma hora, né? Depois que ele rompeu aqui a 200, fez o pullback, eu acabei entrando nesse dia que deu uma abertura em gap e saí lá em cima, né? Também acho que pode andar mais o Nubank, mas como estava no gráfico semanal, chegando num ponto aqui do Didi, que eu acho que é onde começa a corrigir, se você olhar historicamente a ação, né? Toda vez que bate aqui, ele anda um pouco e corrige, né? Aqui foi a mesma coisa, aqui também, aqui. Então eu achei que também estava na hora de colocar, né? Eu gosto do conceito do Minervini de sell into strength, né? Que é vender na força, né? Então vender quando a ação está subindo, que muitas vezes é melhor do que vender na fraqueza, onde a sua curva de rendimento, na verdade, ela declina, né? Você vendendo na força, ela está sempre subindo, né? Então, assim, são estratégias, né? E também você pode fazer gains menores e cumulativos, né? Isso faz sua conta crescer rápido também. Que mais? E aí fiz uma operação rápida também em meta, né? Na BDR. Ela parecia que ia embora, né, cara? Mas aí eu percebi que o mercado estava virando no intraday e saí com um pequeno profit aqui, né? Eu entrei aqui, na hora que eu vi essa barra de reversão, eu falei, melhor sair com um pequeno profit e guardar. Eu acho que ela vai embora a meta, cara, mas ela anda devagar, eu prefiro pegar umas small caps brasileiras aí que andam mais, né? Então se a gente olhar, ele tá parecendo que vai formar um trampolim diário aqui, o trampolim a média 9,21 cruzando a 200, né? Mas talvez demore alguns dias ainda. Pode ser que eu reentre, vamos ver lá mais para frente. Falando do Ibovespa,
Tá bem promissor o gráfico, eu gosto de começar olhando pelo mensal, né? Se a gente olhar o gráfico mensal aqui, a gente vê que está fazendo uma formação bem interessante para romper aqui a máxima histórica, né? Você vê que a média de 9 não está tão distante para rompimento, como foi aqui, por exemplo, né? Ou como foi aqui. Então aqui tem um impulso interessante para ir embora, né? Gosto muito do gráfico de 6 meses, que eu sempre olho, e no de 6 meses está bem interessante, né? A gente vê que tem aqui de acordo com a banda de Bollinger que eu uso com um período menor, né? A gente tem um alvo aqui para julho, né? Na verdade, mais um mês e 20 dias, que é o primeiro semestre, lá em 143.400. Então, eu acho que o Ibovespa pode andar mais aí. Se a gente olhar no semanal também, talvez a gente tenha uma pequena correção na semana que vem, talvez vá embora, como foi aqui, por exemplo, né? Então, estou otimista aqui para o Ibovespa. E o que eu estou olhando de operação aqui para frente, né? Ideias de operação. Dei uma olhada em alguns resultados, né? Gostei do resultado de Vivara. É a única posição que eu estou aberta agora, uma posição mais pesada, inclusive. Eu entrei, na verdade, na quinta-feira aqui no intraday. Na hora que eu vi a recuperação, o resultado saiu. Vi uma barra de recuperação logo em seguida, no 15 minutos. Eu acabei entrando, fiz uma operação intraday aqui. E aí diminuí e fiquei com preço médio mais ou menos nessa região, né? Então vamos ver. Estou nessa operação, acho que o semanal está bem interessante, né? A gente vê aqui que deu uma agulhada no semanal e tem possibilidade de andar bastante ainda, né? Então meu primeiro alvo estaria aqui no 28,08, que dá uma operação aqui de 33%, né? Então tem um ganho interessante. Gostei muito de Sebave também, cara, que é uma ação que está amassada demais, teve um resultado ok, assim, né? Se a gente dá uma olhada aqui, então teve uma recuperação, por diversos motivos que eu não vou entrar no detalhe, né? Mas teve uma recuperação da lucratividade aqui depois de ficar muito tempo aqui pastando, tendo prejuízo, né? Muito considerável. Eu gosto de resultados assim que é meio indiscutível, né? Todo mundo vê que o resultado foi muito acima do esperado, né? Também aqui receita total e o EBITDA também, né? Então, cara, essa ação, se entrar fluxo aqui, ela puta, pode subir uns 50%, né? Então, se a gente pensar que a primeira resistência é aqui, cara, 40%, né? Então, bem interessante. Ela deu um gap interessante. E aí vamos ver como ela se comporta na segunda-feira, que é o setup que eu gosto do gap and go, né? Se a partir daqui ele fizer uma correção e já for embora, é uma ação que pode ter um bom potencial, né? E ela está super amassada, né? E ela anda bem. Depois eu vi Alpargatas também, teve um bom resultado, já teve um gap de alta enorme também, é uma ação que está lá embaixo, tem um potencial alto de subir também, vou ficar de olho. Redditor teve um bom resultado também. Ela está num ponto de resistência muito forte, não tem operação agora. Anima também teve um ótimo resultado, indiscutível também, né? Deixa eu ver se já espelhou no trading view aqui. Olha lá. Então teve uma recuperação aqui da lucratividade, né? Bem interessante também. Receita total também. Só que Anima é o seguinte, né? Subiu 17% no dia, o que você vai fazer? Não dá para fazer nada aqui, né? Tem que esperar e talvez ela vá embora e a gente nunca pegue, né? Faz parte, o mercado é assim mesmo. A Prio me pareceu interessante, não é um segmento que eu entendo muito, mas eu vi o resultado, pareceu ok, assim. A Tenda também explodiu aqui, ainda não vi o resultado, mas está na minha lista aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.